Esse é o canal Mundo Morto Vivo, e eu sou o Mitter, e a ideia do vídeo é falar de filmes de zumbis que você pode nem sequer ter ouvido falar. Não são exatamente filmes desconhecidos, mas eu não vejo muito pessoal falando sobre eles. Então eu reuni todos eles em um único vídeo, e acho que pelo menos um desses filmes você vai gostar, e se mesmo que você já tenha assistido, vale muito a pena reassistir, porque eles são pérolas escondidas. Agora, sem mais delongas, vamos aos filmes. Algum iluminado olhou para Dawn of the Dead, que é Madrugada dos Mortos, e pensou em Shaun of the Dead, que é todo mundo quase morto. E daí já dá pra ter uma ideia do que o filme retrata, é uma sátira de filmes de zumbis. Ele segue os mesmos clichês, o mundo acaba do nada e precisa sobreviver a uma cidade infestada. Só que nesse caso os zumbis não são violentos, eles são meio burros na verdade. E esperam os personagens do filme fazer alguma coisa para então eles reagirem. E isso traz para esses filmes tantas coisas boas pra caramba, porque em praticamente momento nenhum eles levam a sério que tem um apocalipse acontecendo. Um exemplo é no começo mesmo, quando o protagonista acorda, o mundo já foi para o saco. Ele então sai para comprar alguma coisa na loja perto da sua casa e nem repara que o mundo acabou. As ruas estão destruídas, não tem carros ou pessoas passando, e ele não vê que as casas e as coisas em sua volta estão cheias de líquido vermelho. Ele literalmente passa por um zumbi, escuta ele gemendo e responde que ele não tem trocado. Isso é maravilhoso. Ele confunde um zumbi com um morador de rua. Tem uma outra cena que o grupo de sobrevivente, que nesse caso são os pais do Shaun, e sim, o Shaun, de Shaun of the Dead, é o nome dele. A sua ex-namorada, que havia terminado com ele no dia anterior, o seu amigo, e um casal de amigos e sua namorada. Eles estão dentro de um bar, e o dono do bar, que agora já é zumbi, está lá dentro e eles não sabem o que fazer. Então, 3 deles pegam um taco de sinuca e começam a bater nele ao som de Queen, que está tocando lá no fundo desse bar. E é quase que vira um musical nisso, porque cada batida da música vira uma batida que eles dão nos zumbis. E esse é o tom do filme inteiro. Eles não levam a sério e criam cenas mais cômicas e que talvez você já tenha pensado o que você faria se estivesse um apocalipse de zumbi. O filme é de comédia, como imagino que perceberam, e para quem busca um filme para passar um tempo e se divertir um pouco, esse vale pra caramba. E se você não assistiu ainda, assista, imagino que vai gostar bastante, ainda mais se você gostar de filmes de zumbis, eu super recomendo este. Esse é o filme que tem uma mulher sem perna com uma M16 no lugar da perna. Espero que isso pelo menos tenha chamado a sua atenção para ver nem que seja o começo do filme, porque ela usa essa M16 durante o filme. Esse filme ele tem uma origem muito curiosa para se dizer no mínimo, e ele foi exibido como 2 filmes seguidos um do outro. Isso é, você paga para assistir um e assistir 2. Eles chamaram de Grindhouse. Um dos filmes era para ser dirigido pelo Tarantino e o outro pelo Robert Rodrigues, que fez alguns filmes, mas nesse caso só vale citar o Sin City e Um Drink para o Inferno. Ele também fez Shark Boy, Lava Girl e Pequenos Espiões. E o Planeta Terror é justamente o filme que ele dirige, e o Tarantino só produz. E eles tentaram passar a ideia de como seria assistir um filme dos anos 70, como se fosse uma homenagem àquela época. E para nós público, deu muito certo. Para eles que precisavam vender os ingressos, deu muito errado, já que ninguém entendeu nada dessas coisas de 2 filmes por um. Porque seria o equivalente a você pagar para assistir Planeta Terror, chegar lá, acabar o filme e já começar um outro em seguida. Porque nos anos 70 existia esse tipo de filme onde você ia com o seu carro, isso nos Estados Unidos, claro. Você ia com o seu carro, ficava aquele telão lá em cima, passava alguns filmes e ficava lá você e com alguém, com a namorada, com os amigos, não importa. Eles tentaram reproduzir isso no cinema, só que ninguém entendeu nada e ninguém gostou disso. Então o filme não teve bilheteria e nem sequer gostaram tanto assim do filme. E eu não entendo por quê, porque esse filme é maravilhoso. Mas enfim, vamos à trecheira. Porque se tem alguma coisa que pode ser mais nocivo que esse filme é o Vingador Radioativo. E sua premissa já é essa: um cartel mexicano desenvolveu um vírus que transforma as pessoas em monstros e que foi usado no Oriente Médio. Sim, esse vírus ultra secreto está nas mãos de um cartel mexicano. Isso deixa o filme ainda melhor. Só que como o filme é um abraço aos anos 70, vemos muitas cenas que é gravado como se os cineastas gravavam antigamente. Eu não sei qual é esse nome porque eu não conheço nada de técnica de gravação, mas se vocês assistirem esse filme vocês vão pegar. Eu tentei pesquisar, mas aí eu precisei pesquisar como pesquisar e só desisti de pesquisar. A história é bem ok, do tipo, nada de novo, mas prazerosa. E quase sempre quebra a expectativa de forma positiva, e os personagens agem com uma naturalidade que às vezes eu até estranhei, mas juntando todas as coisas que vai acontecendo no filme junto com essa atuação,
sai esse suco tóxico verde que evapora e se transforma num gás com gosto de algodão doce. E essa frase final é justamente o que define o filme. Nada com nada, que soa poético, mas na verdade não tá entregando nada. Porque o filme ele tem muitas referências a muitas outras coisas, só que ele faz isso de uma forma muito bem feita. É como você vê uma homenagem a alguma coisa, só que essa homenagem é tão bem feita que por si só ela pode existir. E como eu gosto muito desse tipo de filme e assistir uma porrada de filme de zumbi, eu consigo ouvir uma porrada de referência, uma história completamente original e com umas quebras de expectativa que é muito boa. E assistindo isso pela primeira vez é sempre muito bom de ver. Tanto que eu não consegui falar muito do filme porque ele é muito único. E tem muita surpresa nesse filme que se eu contar ele estraga. Para quem não tem um filme para assistir e quer um filme de zumbi, esse aqui ele é maravilhoso. Ele tem ação, atuações muito boas, zumbis trecheiras demais e uma mulher com uma perna com uma M16, que atira sem apertar o gatilho e sem precisar carregar. Então eu não sei mais o que precisa ter num filme de zumbi. Mas eu recomendo pra caramba esse aqui porque ele é um filme estilo Tarantino que não é do Tarantino. Ele é como se juntasse toda aquela violência do Tarantino, uma puta dose de Um Drink no Inferno, só que com um filme que homenageia os anos 70. Então é um puta Frankenstein maravilhoso. Super recomendo esse filme também. A premissa desse filme é muito parecida com todos, até porque é meio difícil fugir de um mundo acabar em um filme que o mundo acaba. Só que nesse caso ele retrata tudo muito diferente. E na noite que devorou o mundo, ele estava dormindo no meio de uma festa em que sua ex-namorada deu, após eles terminarem para que o seu novo namorado conhecesse o pessoal que ele conhecia. E é nessa torta de climão maravilhosa que inicia o filme, mas o próprio filme pouco se lasca para isso 2 minutos depois. Porque diferente dos outros, tenta retratar como seria se alguém estivesse na situação e nesse caso aqui, sem aquelas burrices que os protagonistas fazem. Então, assim que acorda e entende o que aconteceu, já começa a fazer as trabalhagens. Pega tudo de todos os apartamentos do prédio, cria um estoque bom para durar uma cota e basicamente esse é o maior problema dele. Porque depois que ele já consegue sobreviver e está seguro, o prédio em que ele está são aqueles antigos com os putas portões que segura coisa pra caramba. Acontece com ele o que acontece com todo mundo que não tem muito tempo para nada e ganha muito tempo. Ele não sabe o que fazer. E é essa parte que faz esse filme ser tão bom. Porque geralmente os filmes se tratam como se as pessoas ficassem 100% do tempo tentando sobreviver. Só que ninguém faz isso. 5 minutos depois, se alguém se sente seguro, já começa a vir as besteiras na cabeça. Eu tenho certeza que já teria alguém tentando acertar alguma coisa no zumbi e tentar arranjar alguma coisa pra fazer. Porque fica um puta tédio onde você não tem nada o que fazer. Não tem eletricidade, então não tem internet. E não tem ninguém também, é só você e você. Só que aqui ele se distrai tocando bateria. Mesmo que isso atraia todos os zumbis para a porta do prédio, ninguém vai conseguir entrar. Porque os portões são muito reforçados e isso distrai ele. Aliás, não só isso. Ele busca criar música com as coisas que acha em casa. Fazer exercício físico constantemente, o que mais ele conseguir pensar para se distrair. Mesmo que tenha essa parte ele tá buscando se distrair, o filme ele é muito mais parado. Ele mal tem ação, porém tudo é muito bem feito. A história sempre avança e a gente já começa a se perguntar o que vai acontecer quando a água e a comida acabar. E como as coisas vão se desenrolar. Esse é um tipo de filme para quem gosta de ver a história se desenvolver e acompanhar o protagonista sozinho no fim do mundo. É como se nós fôssemos o grande irmão. Nós estivéssemos vendo o que ele faz o tempo inteiro. E muitas das vezes a gente se pega pensando, o que nós faríamos se estivesse na situação dele? E é isso que faz esse filme ser tão bom, a gente consegue imaginar o que nós faríamos. Porque no nosso mundo atual a gente tem um monte de coisa pra se distrair. Ali naquele caso são só os barulhos dos zumbis o tempo inteiro, sem energia, sem eletricidade, sem ninguém. Então tipo, o que nós faríamos para não surtar? O que a gente faria para sobreviver, já que ele está num prédio, as coisas em algum momento vão acabar. E é esse tipo de coisa que o filme se propõe a fazer a gente pensar. Só que ele faz isso com uma cadência muito boa, onde a gente nunca sente que o filme está sendo chato. É como se passasse as coisas no tempo certo. Isso pelo menos para mim. E se vocês puderem dar uma chance, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não vão esperando um filme como Guerra Mundial Z ou Madrugada dos Mortos, que é ação frenética o tempo todo e um monte de coisa acontecendo. Pensa nele como uma jornada em que você é o espectador. E tem a chance de ver alguém sobreviver dia após dia e pensar no que você faria diferente. Se você gosta daquele tipo de filme onde o personagem se desenvolve durante o filme, onde ele começa uma coisa e acaba outra, tem que se superar durante todos os desafios em que aparece, esse é o tipo de filme ideal. Agora, se você prefere aqueles em que vai acontecendo um monte de coisa e é ação, porrada e um monte de coisa, esse talvez não vai ser tão legal pra você.
Então, dê uma chance pra ele e se abra para ele. Não vai esperando uma outra coisa em onde ele não se propõe a ser. E por último, mas não menos importante, Hack. Esse é o único filme que eu acho que vale o adendo de não assistam as sequências. Tudo que esse filme tem de bom, os outros têm de desperdício de oportunidade. E ainda assim é pouco, os outros são horríveis. Esse é um footage, isso é uma gravação que alguém encontra e nós assistimos. Então vemos como se estivéssemos vendo uma gravação. Ela começa com uma reportagem sobre o corpo de bombeiro para a TV, só que eles recebem um chamado e todos vão pra lá. Assim que eles entram no prédio em que as pessoas estavam passando mal, o governo chega, joga um plástico no prédio inteiro e deixa todos de quarentena. Sem mais nem menos, e ninguém mais sai. E cria uma puta situação estressante para todos que estão lá dentro, porque mal sabiam eles que ali era o ponto zero de uma infestação zumbi. E essa é basicamente a sinopse do filme, e eu não sei vocês, mas desde a primeira vez em que eu vi isso, me interessou demais. E como é uma gravação, quando eu era pequeno e vi esse trailer, eu ficava morrendo de medo porque pareciam pessoas de verdade infectadas. E os bombeiros e os policiais agem como eles agiriam na vida real. Isso dava um ar de realismo que acho que é só nesse filme que eu já vi. O footage ajuda demais a passar esse ar de ser uma gravação do mundo real, e a história é mais simples de todas. Eles precisam sair de lá, mas como vão fazer se o governo isolou tudo? E as coisas se desenvolvem a partir disso. O primeiro Hack é uma obra de arte para o gênero de zumbi. Conseguiram fazer uma coisa muito diferente e muito boa ao mesmo tempo. Como todos os outros filmes, vão de mente aberta e tentem aproveitar o que o filme tem a apresentar. Que se conseguirem fazer isso, eu imagino que eles vão gostar demais. A diferença desse para todos os outros é que ele realmente parece real. Parece que é uma gravação, uma coisa que você encontraria no YouTube fácil. E como a proposta do filme é ser o mais real possível, todos os atores atuam para parecer pessoas normais. Desde o policial, como ele age, da própria repórter que fica, mano, por que a gente se meteu nessa droga? E até as outras pessoas do prédio que fica, mano, o que aconteceu? E esse desespero que geralmente as pessoas têm. E quando o governo fecha tudo e fala, meu, ninguém vai passar, fica com aquele sentimento de, mano, eu estou preso com o quê? O que tem aqui a ponto do governo lacrar? Ele joga aquele plástico inteiro no prédio, que eu nem sei como eles conseguiram fazer isso. Pensa no desespero que é você estar lá dentro. Você não sabe o que está acontecendo, mas sabe que se o governo fez isso, coisa boa, não é? Eles conseguem passar isso muito bem. Então, pra quem gosta desse tipo de filme, aliás, pra quem gosta de qualquer tipo de filme, todos eles, não só esse, eles são muito bons. E na verdade eu acho que é isso, galera. São filmes em que eu amo de paixão, eu já assisti umas 9 vezes cada um deles, e quando eu não sei o que assistir e quero assistir algum filme bom de zumbi, um desses sempre acaba voltando. Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado de pelo menos um desses filmes, eu espero que vocês tenham se entretido com o vídeo, se gostaram se inscrevam, beijos, tchau tchau.